Boa noite, amigos. Que bom estarmos aqui para mais uma reflexão, né? Essa troca que nós fazemos. E agradecidos somos por fazer parte desta equipe da nossa querida casa abençoada Maria da Luz. E pedimos que os bons espíritos deste trabalho nos acompanhem, iluminando os meus irmãos que vão assistir, que vão acompanhar esta forma de trazermos um pouco do Evangelho misericordioso de Jesus, essa obra grandiosa. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho e saúde, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, saúde é o estado de completo bem-estar bio, psico, social e espiritual. De uns anos para cá, eles acrescentaram a palavra espiritual, porque eles compreenderam ao longo dos anos, ao longo de estudos, que os doentes que eles atendiam com fé, com gratidão por poderem passar pelos tratamentos, agradecidos a quem cuidava deles, né? Eles eram muito diferentes dos outros doentes que ficavam bravos, tristes, entravam em depressão ou reclamavam de tudo, né? E foi um estudo ao longo de muitos anos, né? Mas que fez com que este lado espiritual fosse percebido. E também com os relatos das pessoas que entravam no coma e que quando acordavam contavam as histórias, né? Que haviam vivido, né? E isso foi modificando. Bom, a doutrina espírita ela não é rival da ciência, pelo contrário, não é? Ela anda junto à ciência, é muito importante e todos que chegam à casa espírita pedindo auxílio para a saúde, no acolhimento fraterno, no atendimento fraterno, eles são orientados a continuar com a sua medicação. Não podemos esquecer que os médicos são missionários aqui na Terra, enviados para cuidar de nós. Então nós precisamos sim seguir todos os tratamentos, e isso é muito bem colocado e orientado, né? No capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 77, tem uma frase que eu copiei para falar como está, né? Garanta a própria saúde buscando nas lições do Evangelho o recurso para neutralizar a ação nociva dos sentimentos inferiores. Nós precisamos abrir mão, abdicar desses pensamentos inferiores que muitas vezes estão nos nossos pensamentos, que fazem com que baixemos a vibração do ambiente onde estamos, não é? E isso vai nos prejudicando. Nós sabemos que o Evangelho fala do amor, do perdão, da fé, né? E muitos de nós, mesmo estudando, quando a prova chega, dá um desequilíbrio, dá um desespero. O que tem de bom na nossa doutrina, quando nós assistimos palestras, estudamos, lemos, não é? Vai acontecendo aos pouquinhos uma transformação na forma do nosso pensamento, né? Quando vem aqueles pensamentos ruins do momento que aconteceu uma coisa difícil para nós e a gente fica remoendo, e aí você afeta o coração físico, os pensamentos. Pensamento tem uma força muito grande em nós e nas outras pessoas. Isso nós aprendemos na nossa doutrina.
Então nós temos que ter cuidado, né? E muitas pessoas hoje, elas são doentes do corpo físico por conta de sofrimentos, provas, dores que não foram resolvidas, que foram abafadas dentro de nós, que nós guardamos em algum espaço dentro de nós e de repente surge alguma coisa que aquilo vem à tona. E aquilo nos magoou, doeu tanto que afetou o nosso físico. Isso é prova também, isso é comprovado também, não é? Então, quando nós pensamos na saúde e nós estudamos e aprendemos, Jesus nos indica dentro do Evangelho várias virtudes boas, várias situações legais, mas ele tem 3 remedinhos para as doenças, né? Os males do espírito e do nosso corpo. Ele indica para a nossa saúde o perdão, a fé e o amor. São 3 remedinhos maravilhosos que nos sustentam, que nos amparam, né? Então, sentimentos inferiores, eles perturbam a evolução do espírito e desorganizam as funções do corpo físico. Então, nós precisamos valorizar também o esforço pela transformação moral, renovando o nosso modo de pensar. Uma das formas de colaborar, né, para renovar o nosso modo de pensar é quando lemos o Evangelho, os livros da codificação de Kardec, livros do Chico, livros do Divaldo, livros espíritas. Eles vão nos auxiliando a mudanças, sem que a gente até perceba algumas coisas, mas eles nos esclarecem de um jeito que você se esforça para a mudança, e isso é importante, né? Uma mudança de consciência é tudo, né? Então, a maioria das pessoas, elas procuram a casa espírita quando elas estão passando por uma prova muito grande. O que é bom, que fazem muito bem, né? Eles são acolhidos, orientados quando chegam, passam por atendimento fraterno, ninguém é julgado, né? Quem somos nós para julgar alguém? Mas nós, por termos já um certo conhecimento, também trabalhamos em nós as boas virtudes, não é? E conhecemos um pouco mais a doutrina desses que chegam. Então nós podemos aconselhar a tratamentos espirituais, ao estudo, né? Às vezes para participar das palestras e tomar o passe, ou simplesmente uma conversa, às vezes dá um caminho para essas pessoas. Então isso é muito importante, né? Nós sabemos que pouco a pouco as pessoas vão criando dentro delas segurança, tranquilidade, uma harmonia quando chegam lá naquele lugar, na nossa casa bendita, espiritual. E isso é muito importante. Então elas ficam estimuladas, né? Mas só isso vai resolver? Não, só isso não vai resolver. O primeiro passo que a pessoa precisa, depois de adquirir o acolhimento, o tratamento e a convivência, não é? É a vontade. A pessoa precisa ter vontade, porque nós não vamos fazer pela pessoa. Ela vai aprender como fazer por ela mesma. Ela vai se fortalecer e aprender como ela deve se portar, não é? Então ela precisa da vontade, energia da vontade, porque senão nada vai acontecer, né?
Depois nós precisamos ter a oração no pensamento. Surgem os probleminhas do dia a dia e muitas pessoas começam a acreditar que tudo é espiritual, né? Mas não é. É porque nós ainda não nos modificamos e começamos, a gente coloca culpa nas situações, nos outros. Isso é natural do ser humano. Por isso nós precisamos da oração, a oração feita do coração, porque é uma conversa com Deus, com Jesus, com o seu anjo guardião. Você determina com quem vai conversar, né? A fé inabalável, a fé raciocinada, a fé, ela ajuda, ela eleva a vibração da pessoa a um nível que ela consegue ir resolvendo seus problemas e principalmente compreendendo porque eles estão acontecendo, né? E o Evangelho no lar. O Evangelho no lar, ele é sempre orientado a todos que chegam na nossa casa espírita. Nós ainda disponibilizamos também panfletinhos com as orientações, mas pessoalmente nós explicamos, né? E a cura, ela vem da necessidade, do merecimento, né? E como eu falei no início, as provas e expiações que necessitamos vencer, nós precisamos lutar com resignação. E o que é essa palavra resignação? Que tanto se fala na casa espírita e eu ainda não sei o que é. Então, resignação, ela acredita que aquela situação difícil, ela vai aceitar. A pessoa está vivendo por um problema muito difícil, mas ela aceita, sem reclamar, sem discutir, sabe? Sem lutar contra a dor e o sofrimento. Ela luta junto, ela aceita e busca as orientações no Evangelho ou com os trabalhadores da casa espírita, né? Tem épocas que as coisas acontecem porque o corpo adoece depois de muitas coisas que nós vivemos e guardamos internamente. Nós guardamos como se coloca a poeirinha embaixo do tapete. Passou, aí você não pensa mais, mas também não resolveu, sabe? Passou pelo problema, mas não, acabou que você voltou à vida que você tinha normal, fazendo tudo outra vez, do jeito que você fazia, né? E vou dar um exemplo assim. Às vezes nós estamos num lugar que a gente não gosta de estar naquele lugar, a gente não se sente bem, não estamos felizes ali. Como nós temos o livre-arbítrio, então a gente toma a decisão e vai embora. Eu não quero ficar ali porque eu não me sinto bem. Tudo bem. Assim é com o carro da nossa vida, sabe? Às vezes a gente toma uma estrada, escolhemos uma estrada e começamos a dirigir a nossa vida naquela estrada e é uma estrada ruim e entendemos que estamos na estrada errada. O que nós fazemos? Geralmente essa estrada, ela tem as curvas, né? Então no primeiro retorno a gente vira e retorna. A gente sai dessa estrada, porque essa estrada que nós escolhemos e que não estava sendo boa para eu dirigir nela, ela trazia desequilíbrio. E agora eu busquei um outro caminho. É assim que a gente tem que pensar. Nós temos escolha para tudo. Temos sim. Às vezes é difícil. É difícil.
passar pelo que temos que passar. Mas se nós temos a compreensão que é o certo e é aquilo que eu quero, você vai, porque você tem o livre-arbítrio, né? Por isso não há uma verdadeira cura sem mudança de estrada. Você tem que mudar. Jesus falava, depois que ele curava, né, os enfermos que ele encontrava no caminho, ele dizia, muito bem, não peques mais. Ou então ele dizia, não voltes a errar. Ou ele dizia, a tua fé te salvou. Quando nós mudamos de caminho, porque entendemos que estávamos num caminho errado, isso é um grande progresso para o nosso espírito, para nós. Então, a gente não tem que trazer a culpa, a dor, o medo, que só atrapalha tudo do acontecido. Passou, ficou para trás, a vida se renovou, né? E muitos que Jesus curou, eles voltaram a adoecer, porque eles não seguiram as instruções de Jesus. Eles voltaram para os velhos hábitos. Entende? Então, nada adiantou o trabalho que Jesus fez com eles. Eles realmente se curaram, mas voltaram. Ao invés de seguir as lições de Jesus, seguir o que ele pregava, seguir o evangelho, eles voltaram para trás, né? Evolução é mérito pessoal e intransferível. Ninguém modifica ninguém. Eu me modifico, só eu. Ninguém vai me transformar porque eu tenho consciência, eu tenho livre-arbítrio e eu tenho a vontade de mudar. Então, só eu posso mudar a mim. Ninguém externamente vai me mudar. Um espírito não muda, gente. Não muda, como muitas pessoas pensam. Porque a vontade é minha, né? Então, nós temos que lutar por isso. E aí, o que acontece? Quando nós temos essa vontade, é seguir em frente, sabe? E quando nós resolvemos mudar para melhor, os bons espíritos nos acompanham, nos fortalecem, não é? E a gente nunca está sozinho, nós já sabemos disso. Eu anotei uma outra frase para falar do livro Justiça Divina, psicografia do nosso amado Chico, né? Através de Emmanuel. E ele diz assim no livro: o sofrimento, longe de ser uma desgraça, ele tem função preciosa nos planos da alma. Sem o sofrimento não seria possível nos reajustar, seria difícil acordar a consciência para a realidade superior. Então, o reequilíbrio é medicação para o nosso espírito. Nós precisamos nos preocupar, sim, com a nossa transformação. Nós não estamos aqui para sofrer, nós estamos aqui para sublimar a dor, através das nossas palavras, do nosso pensamento, das nossas atitudes, não é? Então, nós temos que aprender a fazer isso. Você passar por tudo isso com resiliência. Olha outra palavrinha, muito falada nas palestras, né? E que às vezes as pessoas não entendem o significado, né? Mas resiliência é você passar pelas provas, pelos problemas, sem perder a fé. É com fé, acreditando que aquilo vai passar porque você está se esforçando e você tem a vontade de mudar. Resiliência é isso, né?
é entender que tudo tem o seu tempo, que nada acontece por acaso, aprender com as lições de tudo que nos acontece. Isso é resiliência, ok? E aí, lendo vários livros nesses dias, né? Buscando no Evangelho todas essas lições, a gente entende que quando nós temos que nos modificar mediante a dificuldade vivida, isso é a porta estreita. Você tinha escolhido a porta larga, mais fácil, comia qualquer coisa quando dava, não é? Vou na casa espírita, na igreja, no templo, enfim, não interessa a sua religião, né? Quando dá. Nos momentos difíceis, ao invés da oração, eu reclamava de quem tinha me prejudicado, só que ninguém nos prejudica. Você aceita ou não, né? Então, nós temos que se ocupar com atividades úteis. Eu não vou para o meu trabalho físico para reclamar das pessoas ou reclamar dele. Eu vou com gratidão porque é o meu trabalho que me ajuda a pagar as minhas contas. É pouco, mas é o que eu tenho agora. E eu tenho que ter gratidão por isso. Eu fui ao médico, mas eu não gostei do jeito que ele falou, porque ele puxou a minha orelha. Que bom que ele puxou a sua orelha. Então você tem que prestar atenção no que ele falou, repense e siga direitinho, porque ele sabe o que ele está fazendo. Se você não concorda, você tem o livre-arbítrio de procurar outro médico e ouvir a opinião. Mas não reclame de quem te cuida, quem trata de você, não é? Você tem que aprender o que a dificuldade vai trazer para a sua vida. Quando nós cuidamos do próximo, ajudamos alguém da família, no trabalho, que seja, dentro do ônibus, onde você estiver, né? Quando nós fazemos isso, elevamos a vibração em torno de nós, né? A sintonia, o amor, sabe? O humor, a autoestima, tudo isso se eleva. É tão bom fazer o bem. Nenhum sofrimento vai durar para sempre. Nada dura para sempre. A tempestade sempre passa. A gente tem que aprender a ter paciência, esperar e confiar. E isso para muitos de nós é difícil. Realmente é difícil esperar. A gente tem pressa para tudo. A gente quer, se eu estou doente agora, eu já quero amanhã tá bem. Eu chego a tomar até remédio em excesso, porque acredito que isso vai me ajudar e no fim me prejudica. O médico sabe exatamente a quantidade e os horários que você tem que se medicar. Então a gente tem que parar com isso. Parar agora, já. É dever nosso buscar todos os meios lícitos para diminuir a dor e a cura física. Nós temos o dever de cuidar deste corpo físico, custe o que custar, com resignação, sem reclamar, com resiliência, com fé, né? Mas tudo isso nós precisamos buscar. Ninguém pode ter saúde física e mental sem limpar o coração das amarguras, sem ter consciência tranquila, sem deixar de sofrer pelos problemas do passado e sem perdoar a ignorância alheia. Os 3 remédios que Jesus indicou para nós: fé, perdão. Lembra dos 3 remédios? Amor.
Nós precisamos, com o perdão, você se limpa das mágoas, gente. Você se limpa das mágoas, das culpas, se livra das emoções energéticas prejudiciais à saúde, né? A gente, quando tem fé, você aglutina forças divinas, capazes de alavancar a cura das doenças. Aquelas doenças mais atrozes, mais difíceis, sabe? Pela fé. Lembra da mulher hemorrágica? 12 anos tendo hemorragia, sem levantar da cama, sem força, sem sair de casa, a família toda sempre em volta, a cada dia pensando, será que ela vai morrer hoje? Será que ela vai morrer hoje? Até que ela ouve falar de Jesus. Ela, através da fé que aquele homem ia curar, ela levantou e foi no meio da multidão. Quando ela avistou Jesus, ela deu um jeitinho de tocar na roupa dele. Ele parou e perguntou no meio da multidão: quem tocou em mim? Ela se ajoelhou aos pés dele e disse: fui eu, Jesus. E ele falou: vai, a tua fé te curou. Nós precisamos da fé, né? Fora do amor não há salvação. Fora do amor, o amor restaura, revigora, alegra, anima, fortifica. De que mais um doente precisa? Então, meus queridos amigos, é essa a nossa reflexão desta semana. É muito importante. Tudo que nos acontece é importante, não é? Mas nós temos que cuidar do nosso físico, do nosso espírito, não é? Nós temos que trabalhar em nós as mudanças que este livro maravilhoso traz para nós, que nos fortalece. Quem pode ir fisicamente à casa espírita, vá. Assista a palestra, receba o passe magnético, vá, procure o atendimento fraterno, converse, receba orientações, passe pelos tratamentos que você tiver que passar, se erga, mas não esqueça de mudar a estrada do carro da sua vida. Se até agora está tudo muito difícil e ruim, chegou a hora de encontrar um novo caminho e se modificar, ok? Com muita gratidão, eu agradeço a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, o nosso modelo guia, nosso irmão, o nosso irmão que mais nos socorre no dia a dia. Que eles possam iluminar a todos nós que estamos aqui neste encontro, que abençoe todas as famílias, os lares e todos os irmãos que pretendem, que têm a vontade de mudar o caminho do seu carro neste momento, que siga fortalecido e que ele encontre um novo caminho e se melhore, que ele promova a sua autocura, mas que ele também aprenda a esperar pelo momento certo, não é? Pelo tratamento certo e pelas situações corretas que ele precisa tomar neste novo caminho que ele escolher. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada. Até a próxima.